tarde, crianças, pais, mães que estão acompanhando as crianças. No início da pandemia, quando começou as aulas online, foi decidido que nós daríamos apenas algumas atividades relacionadas a conteúdos já ministrados na sala de aula. Mas, infelizmente, a pandemia continuou e nós vamos ter agora que passar alguns conteúdos novos. Claro que esses conteúdos eles vão ser revisados quando voltarmos, mas é mais importante ainda que o aluno esteja participando da melhor maneira possível. Vamos lá para a nossa primeira aula online. Aula de Geografia. Territórios, redes, urbanização, localização. Este é o tema da aula. Para iniciar nossa aula, vamos conhecer algumas palavras. Território é uma área do espaço delimitada por fronteiras a partir de uma relação de posse. Rede define um conjunto de entidades, objetos, pessoas, etc., interligados uns aos outros. Urbanização é o crescimento da população em uma determinada cidade. Então, gente, o que é território? Por exemplo, a minha casa é meu território, ou seja, eu mando, eu organizo, eu administro, então é o meu território. O Brasil é um território nacional, território brasileiro, ou seja, todo esse espaço do Brasil é administrado pelo presidente e as outras pessoas que administram todo o país. O estado é um território estadual, administrado pelo governador. A prefeitura, o município é um território municipal, que é administrado pelo prefeito. Isso é um território. Rede, o conjunto de entidades interligadas. Ou seja, nós estamos falando de interligado seria um ligado ao outro. Quando nós falamos, por exemplo, de estado do Espírito Santo, estado de São Paulo, eles têm que ter uma ligação. Um precisa do outro. Urbanização está falando. Urbanização é o crescimento da população em determinada cidade. Ou seja, quando se fala em urbanização, está se falando da cidade. O urbano vem de cidade. Ou seja, urbanização seria a cidade crescendo, se desenvolvendo. Então, esses três temas, o assunto é como um lugar está interligado ao outro. Uma cidade precisa se relacionar com outra. Um estado precisa se relacionar com outro em diversas coisas. Aqui nós temos o mapa do Brasil. Brasil, território brasileiro. Então, cada um dessa cor aqui é um estado. Na última aula nós vimos isso, escrevemos o nome dos estados. E o Brasil tem 26 estados. Cada um desse é um estado. Aqui nós temos o estado do Espírito Santo. Então, o Espírito Santo, ele precisa, muitas vezes, comprar coisas que vêm de São Paulo, do Rio. Como? O São Paulo, às vezes, precisa buscar coisas aqui no Espírito Santo, ou fazer alguma coisa num desses lugares. Então, isso que nós falamos de rede. Um estado está ligado ao outro. Aqui nós estamos mostrando o mesmo mapa do Brasil e mostrando aqui que é o nosso estado do Espírito Santo dentro do Brasil. Os municípios, eles são divididos em zona rural e zona urbana.
rural é a parte onde tem menos população, onde se planta, menos casas. Isso todo mundo sabe, né? Que é a zona rural. E a zona urbana, as maiores cidades, grandes comércios. Então, a zona rural e a zona urbana, elas precisam estar interligadas. Por exemplo, o produtor, ele planta. A cidade tem que comprar os produtos da zona rural. Mas, no entanto, para esse produtor produzir, ele precisa de comprar ele precisa de comprar coisas para poder fazer a sua produção. Ferramentas, máquinas, ele precisa comprar aonde ele tem que ir, na zona urbana, para comprar esses materiais. Só isso é um exemplo. As pessoas do interior precisam da zona urbana para ir ao médico, para fazer compras, como da zona urbana precisa do que é produzido na zona rural. Os lugares estão interligados. Zona urbana e zona rural precisam estar interligadas, assim como um município a outro, um estado a outro e um país a outro. Isto é uma rede. Aqui nós vemos um mapa do Espírito Santo, aquele lugarzinho que nós mostramos dentro do mapa do Brasil, né? Agora ampliado maior, nós vemos aqui todo o nosso estado do Espírito Santo. Cada lugarzinho desse daqui é um município do Espírito Santo. Aqui está o nosso castelo, dentro do Espírito Santo. Vou passar aqui. Aqui, este mapa do Espírito Santo também é o mapa do Espírito Santo. Só que ele está dividido de forma diferente. Ele está mostrando só 4 lugares. Por quê? Porque o Espírito Santo também é dividido em chamado mesorregiões. O que é isso? Foram divididos de acordo com os pontos cardeais. Então aqui, por exemplo, para dividir, o que fica aqui é a região sul. São vários municípios que pertencem à região sul. Na região norte foi dividido litoral norte. Litoral são aqueles municípios perto da praia, né? Da região norte. E o noroeste, que também fica na região norte. E o meio, que é a região central, porque está no meio. Então, por aqui vocês podem comparar com a Rosa dos Ventos. Ó, nós vimos na última aula sobre a Rosa dos Ventos. Norte, sul, leste e oeste, que são as direções. Claro, como nós aprendemos, o norte não é para cima, e nem o sul é para baixo. Ou seja, o leste é onde o sol nasce. O oeste do lado oposto. Se nós colocarmos o braço virado para o leste, à nossa frente nós temos o norte e atrás da gente temos o sul. Então, digamos que eu estou aqui em Castelo. O mapa, ele está assim, mas ele é deitado. Eu estou em pé aqui. Então, do lado de cá, eu tenho a região, a direção leste. Do lado de lá, eu tenho a direção oeste. Aqui para cima, que na verdade seria a minha frente, é o norte em relação a onde eu estou. E da atrás de mim é o sul. Aqui é a região central porque está no meio. Aqui é a região sul, aqui é o norte, mas foi dividido em noroeste e litoral norte. Aqui eu tentei reproduzir apenas a parte sul do Espírito Santo, com o nome dos municípios que fazem parte da região sul. Então, daqui para cá, ó, circulei aqui, então daqui para cá é o sul. Conseguem achar Castelo?
É aqui, ó. Que esse espaço aqui é a nossa cidade, Castelo. E quem seriam os nossos vizinhos? Então, nós temos aqui o Cachoeiro de Itapemirim, perto de Castelo, Vargem Alta, Alegre, Muniz Freire. E aqui nós temos Conceição de Castelo, Venda Nova. Só que esses dois aqui, eles já não fazem parte da região sul do Espírito Santo. Região sul é daqui para cá. Região sul, tá? Agora, a direção sul depende de onde nós estamos. Então, por exemplo, eu estou aqui em Castelo. Que cidade fica ao sul? Cachoeiro, está ao sul de Castelo. Que cidade vai ficar a leste de Castelo? Vargem Alta. Que cidade vai ficar a oeste de Castelo? Então, nós temos aqui Muniz Freire e Alegre. Que cidade vai ficar a norte de Castelo? Venda Nova do Imigrante, Conceição de Castelo. E aqui está a norte de Castelo. E aqui é o espaço da região sul do Espírito Santo. Bom, gente, tentamos explicar um pouquinho sobre a aula. Provavelmente não ficou tão boa, nós estamos aprendendo ainda. E se tiverem alguma dúvida depois nas atividades, podem perguntar. Até a próxima.